Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar mais um conteúdo de estudo de caso, parte discursiva, prova discursiva do concurso do TRT e quem sabe isso possa te ajudar para a prova do OAB, parte discursiva também. É o mesmo raciocínio, o mesmo padrão de resposta que você vai se utilizar para estudo de caso do TRT RJ, que será nesse ano de 2025, provavelmente no início desse ano de 2025, e também o mesmo padrão de resposta para a prova de segunda fase da OAB, pessoal. Mas antes de mais nada, pessoal, se você não está inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva aqui no canal do YouTube do CGE Consultoria Jurídica. Peço também que você siga-nos no Instagram Gustavo Eugênio Advogado, para que toda semana você receba esse conteúdo de direito do trabalho e processo do trabalho. Pessoal, se vocês já gostaram desse tema aqui, vou falar sobre um assunto ligado à rescisão indireta, à justa causa do empregador. Se você já gostou, dê um like nesse vídeo e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas também tenham essa oportunidade. Pessoal, olha só aqui. Nesse caso concreto, esse é o terceiro caso concreto que eu estou trazendo aqui para vocês. E de forma bem resumida, olha o que ele falou, o enunciado aqui nos trouxe e nos disse. Falou que teve um funcionário, esse funcionário atuou durante 4 anos em uma empresa, deu a jornada de trabalho, deu a forma de contrato, falou um monte de coisa. Aí, a partir daí que vem a grande diferença da questão. O enunciado começou a nos falar que, diante da demissão de 40% dos funcionários, esse reclamante começou a fazer horas extras em excesso, não recebia nos feriados, só tinha folga do domingo, trabalhava de 8 da manhã às 23 horas da noite, não era recolhido o FGTS, não era pago hora extra, não era pago intervalo. Também o FGTS, como eu falei, não era recolhido. Resumindo, a partir daí, de um dado momento, essa empresa começou a fazer tudo errado. Tudo que podia ser feito de forma errada, a empresa começou a fazer tudo errado. E a prova do TRT começou a perguntar aos candidatos qual era a medida cabível ali, ou quais eram as medidas cabíveis. E era isso que você, como candidato, precisava responder ali na prova de forma fundamentada. Pessoal, nesse enunciado aqui, nesse estudo de caso, eu vou ser bem sincero para vocês. Foi bem completo, o examinador não deu mole para vocês aqui. Ele só essa história, você pode fazer uma ação com um monte de coisas. Ainda bem que na prova do TRT, como é para servidor público, ele só queria que você respondesse a medida ou as medidas cabíveis e, logicamente, fundamentando-as. Se fosse uma reclamação trabalhista na segunda fase da prova da OAB, eu vou te falar, você, candidato, provavelmente ia ficar 2 horas, 1 hora fazendo só essa peça. Porque essa peça, se fosse cobrar essa peça, como já cobrou várias vezes coisas desse sentido,
é uma peça completa com vários pedidos. Você ia demandar bastante tempo para fazer essa peça aqui. E vocês já fiquem atentos que em algum momento nós vamos conversar sobre a segunda fase da prova da OAB. Como elaborar peças, como responder as questões da segunda fase. Comenta aqui se você tem interesse de uma aula mais especializada nesse sentido de prova da OAB. Aí, pessoal, foi como eu disse, o examinador aqui não foi gentil, ele fez vários questionamentos e o espelho, o gabarito dessa prova foi completo e foi extenso. Primeira coisa que, se você lembrar, pessoal, eu falei para vocês que a partir de um determinado momento, a empresa começou a fazer tudo errado. Não recolheu mais FGTS, começou a não pagar salário do reclamante, ou não paga, ou paga com atraso, começou a não pagar hora extra, não pagava hora de almoço, não pagava algo que nós vamos falar aqui, intervalo intra-jornada, e começou a não pagar um monte de coisa. O que é isso? Deixou de cumprir com as suas obrigações. Você sabe que em qualquer contrato tem deveres e obrigações. Você já deve, com certeza, ter estudado isso no direito civil. Para você que é estudante de direito, você já deve ter estudado essa parte de contratos. Agora, para você que não é um estudante de direito e está fazendo essa prova de analista aqui, você, se não me engano, essa prova é até de técnico. Você precisa saber que o contrato de trabalho nada mais é, em regra geral, do que um contrato. E um contrato, dentre tantas outras características, ele é o que nós chamamos de... O contrato ele tem a característica de ser sinalagmático. O que é essa característica sinalagmática do contrato? Traz direitos e obrigações para ambas as partes. Então, toma muito cuidado. Isso aqui é direito civil, mas eu vou dar uma dica para vocês. Se numa prova de direito civil, uma prova chegar e falar assim, a característica do contrato sinalagmático é que tem duas partes. Não. Ter duas partes é natural de qualquer contrato, mas não é sinalagmático. Sinalagmático é trazer direitos e obrigações para ambas as partes. É lógico que, como qualquer contrato, terão várias partes, mas isso não quer dizer que ele seja sinalagmático. Sinalagmático tem a ver com direitos e obrigações. Aí, a partir desse momento, o reclamado, a empresa, parou de cumprir com as suas obrigações. Ele parou de pagar salário, ou pagou salário atrasado, não pagou hora extra, todas essas não recolheu o FGTS, repito, como eu já falei aqui para vocês. Aí, a partir do momento que a empresa descumpre essas obrigações, isso pode ser entendido como uma possibilidade de justa causa. Mas quando eu digo justa causa, aplicada pelo empregado à empresa, pelo empregado ao empregador. Não confundir com aquela famosa justa causa prevista no artigo 482 da CLT. Aquela justa causa é a famosa lá do empregador da empresa contra o funcionário. Essa é ao contrário.
Essa justa causa aqui é ao contrário, é do empregado contra o empregador. E essa justa causa do empregado contra o empregador, contra a empresa, nós chamamos de rescisão indireta. A rescisão indireta, pessoal, ela está lá na CLT, no artigo 483 da CLT. Não à toa, ela está logo depois daquela justa causa contra o empregado. São as duas justas causas previstas na CLT. Nesse caso aqui, nesse caso concreto, foi uma justa causa que o empregado aplica ao empregador uma vez que ele descumpriu as obrigações contratuais. E isso, pessoal, você que vai fazer uma prova de OAB, um concurso de TRT, não cogite a menor hipótese de ir para uma prova trabalhista sem você saber o que é rescisão indireta. Não foi por acaso que ele perguntou isso, porque isso aqui é o dia a dia da Justiça do Trabalho. Toda hora tem rescisão indireta. E se você duvida de mim, deixa eu te dar mais um fundamento. Nesse nosso país em crise, que vários empregadores, várias empresas estão passando por dificuldade, fora aquelas empresas acostumadas ao jeitinho brasileiro que faz o que quer e paga quando quer. Você acha difícil do empregador da empresa faltar com as suas obrigações para com o seu funcionário, para com o empregado? Claro que não. É o que mais acontece. E não à toa, o legislador, lá em 1943, já deu ao empregado essa possibilidade de rescindir o contrato de forma indireta. Aí, pessoal, primeira informação que você já ia colocar na prova seria o seguinte: é cabível que o reclamante ajuize uma reclamação trabalhista através da rescisão indireta prevista no artigo 483. Aí provavelmente você vai colocar ali alguns incisos ali, principalmente descumprimento do contrato. Por quê? Olha só bem aqui, ó. A rescisão indireta, por que é rescisão indireta? Não recolhia FGTS, não pagava os salários, não pagava o intervalo intrajornada, que é o intervalo de almoço e descanso, não pagava os feriados. Foi mencionado nesse enunciado que ele só tinha folga nos domingos e trabalhava todos os feriados sem receber. Também não pagava as horas extras. As horas extras começaram a ser absurdas. Ele trabalhava de 8 às 5h30 e depois começou a trabalhar de 8 da manhã às 23 horas. Tudo isso aqui que o enunciado dessa questão nos colocou, nos trouxe de informação, já era um fundamento para ajuizar a rescisão indireta. E foi como eu disse, pessoal, nem coloquei tudo aqui, porque senão eu ia fazer uma mistura aqui e ia mais prejudicar do que ajudar. Você vai pausar o vídeo aí e vai procurar tudo isso e estudar ponto a ponto. Vai estudar não recolhimento do FGTS, você vai estudar a lei do FGTS, lei 8.036, você vai estudar salários, você vai estudar o artigo 71 que fala do intervalo intrajornada, feriados, hora extra, artigo 58 e 59. Então, também essas partes aqui ligadas à Constituição da República, artigo 7º da Constituição da República, tem trocentos incisos ali, fala de salário mínimo, seguro-desemprego, FGTS, convenção coletiva e acordo coletivo, hora extra, intervalo intrajornada, lá no final fala de prescrição,
o artigo 7º da Constituição da República, pessoal. Você não vai fazer uma prova do TRT, você não vai fazer uma prova da OAB sem estudar o artigo 7º da Constituição da República, dos direitos sociais. Está lá no capítulo, nesse capítulo dos direitos sociais, artigo 7º, artigo 8º, você tem que estudar da Constituição da República, você tem que ir para a prova, porque isso pode cair tanto em direito constitucional, como também em direito do trabalho. Você precisa conhecer a parte ligada a direito do trabalho e processo do trabalho lá na Constituição da República. Se eu fosse colocar aqui, não ia dar espaço, pessoal. Então, precisa estudar tudo isso aqui. Além disso, pessoal, além da rescisão direta, ele queria que você falasse mais. O que é rescisão direta na prática? Olha aqui o caso concreto. A empresa parou de pagar um monte de coisa lá para o funcionário. Muitos funcionários, equivocadamente, porque não conhecem a legislação, o que eles fazem? Eles fazem o favor para a empresa de pedir demissão. É isso que a empresa quer. Porque quando você pedir demissão, você vai perder todos esses direitos aqui. Ou a grande maioria. Essa que é a verdade. Você não perde todos, mas perde a grande maioria. Então, uma verba rescisória que você poderia ganhar 15 mil reais, por exemplo, você não ganha nem 2. Se é que chega a tudo isso. Então é óbvio que para a empresa é mais vantajoso você pedir demissão. Só que nesse caso você não vai pedir demissão, você vai pedir a rescisão indireta. E quais são os efeitos da rescisão indireta? Na hora da sentença que o juiz decretar a rescisão indireta, ele vai entender como se fosse uma demissão sem justa causa. E você vai receber todas as verbas. O que eu quero dizer com isso? Nessa rescisão indireta, primeiro, o juiz decretando a rescisão indireta, foi como eu disse, seria como uma demissão sem justa causa. Ou seja, você vai receber todas as verbas, saldo de salário, multa do FGTS, você vai poder sacar o FGTS, e a sua multa de 40%, você vai receber as férias, sejam elas integrais ou proporcionais, ou ambas, acrescido do terço constitucional, você tem direito a 13º, você tem direito ao seguro-desemprego, você vai ter direito ao aviso prévio. Tudo isso como se fosse uma demissão, como se a empresa tivesse te demitido. É esse o efeito da ação procedente de rescisão direta. Você vai receber tudo. Então isso aí é até uma dica para você que é empregado e está pensando em de repente pedir demissão. Não, cara. Entra com a ação de rescisão indireta, procura um advogado especialista para fazer a rescisão indireta. Ainda tem uma possibilidade, tá? Nesse próprio artigo 483, ele dá a possibilidade de você ajuizar a ação trabalhando ainda na empresa, ou já pedir a rescisão e não trabalhar. Mas entre em contato com o advogado especializado para que ele faça isso da forma correta. Além das verbas rescisórias, lembra, não pagou salário, não pagou hora extra, não pagou intervalo intrajornada, você ainda vai pedir na rescisão indireta, nessa reclamação, tudo isso, o pagamento de hora extra, pagamento de intervalo intrajornada, o intervalo interjornada, que ele também falou aqui também, descanso semanal remunerado, você vai pedir também o pagamento dos feriados, se por acaso não foi o caso aqui. Aliás, não foi o caso, ele não trabalhou no domingo, mas como ele trabalhou no feriado, esse feriado ele recebe em dobro. Então tudo isso é pedido nessa rescisão indireta. Vai ter direito ao aviso prévio, tudo isso. Olha só como é diferente quando você conhece a justiça do trabalho, o direito do trabalho. E isso aqui
para o advogado, para a advogada, é fundamental. E também para aquela pessoa que é o técnico judiciário e o analista judiciário, ele precisa saber, esse é o básico do dia a dia deles. Porque é como eu sempre falo para vocês, em algum momento ele vai ter que saber, ele vai ter que auxiliar, ele não precisa ser mestrado, ele não precisa ter doutorado, não precisa de repente nem fazer pós-graduação, mas o bom básico ele precisa saber. Além disso, pessoal, além das verbas rescisórias, a gente vai ter essas verbas contratuais aqui. Eu já falei para vocês que no enunciado da questão, o que aconteceu? Ele falou que a empresa proibiu o funcionário de tirar hora de almoço, o famoso intervalo intrajornada, previsto no artigo 71 da CLT. Você vai fundamentar toda essa informação aqui quando você for colocar na resposta da prova discursiva. Você tem que colocar todos esses artigos. Quando estiver falando sobre as verbas rescisórias de forma específica, artigo 7º, inciso tal, artigo 7º, o outro inciso lá. Se você for falar alguma coisa ligada a fundo de garantia, Lei 8.036, artigo 18. E aqui a mesma coisa, vai poder ajuizar uma reclamação trabalhista através de uma rescisão indireta, requerendo ao juiz intervalo intrajornada, previsto no artigo 71 da CLT. Outra informação aqui que eu já mencionei acho que 2 vezes, o intervalo interjornada, não confundir. Primeiro eu falei no intervalo intrajornada, que é a hora de almoço. Intra, está dentro da jornada. Intrajornada está dentro da jornada, a hora do almoço. Agora o intervalo interjornada é quando a parte empregadora descumpre o intervalo de 11 horas entre uma jornada do dia anterior e a outra jornada. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar que hoje, na segunda-feira, eu saio da minha empresa às 6 horas da noite. Eu só posso voltar para o trabalho, para esse meu trabalho aqui, daqui a 11 horas. Percebeu aqui? Eu só posso voltar daqui a 11 horas. Ou seja, 12 horas daria 6 da manhã do dia seguinte. Se eu chegar aqui 6 horas da manhã, tudo bem. Se eu tiver que chegar aqui por qualquer motivo, 4 horas da manhã, eu já estou descumprindo o horário intrajornada. E para você que está achando isso muito absurdo, isso acontece, tá? Isso acontece, não é difícil de acontecer, não. Eu já trabalhei para uma empresa que tinha um funcionário e eu olhava o controle de ponto dele, era um funcionário antigo de uma grande empresa aqui, varejista do Rio de Janeiro, e o dono da empresa só confiava nele. Sabe o que acontecia? Às vezes ele saía 10 horas da noite e ele chegava às 6 horas da manhã. Não era todo dia, tudo bem, mas já estava descumprindo o intervalo intrajornada. Quando eu digo que não era todo dia, também não era raro não, tá? Provavelmente era algum período sazonal específico ali. Mas esse é o exemplo do descumprimento do intervalo interjornada. Diferença: intrajornada é uma coisa, interjornada é outra. Artigo 66 da CLT também tinha que fundamentar isso, também tinha que pedir na rescisão indireta. Inclusive, foi um dos motivos, um dos fundamentos da rescisão indireta. Além disso, começou a trabalhar de 8 às 11 sem pagamento de horas extras. Artigo 58 e artigo 59 da CLT. O 58 fala do limite de 8 horas e o 59 vai continuar já nos levando ao pagamento das horas extras, pessoal.
além da hora extra, além do intervalo, olha o que o enunciado nos falou. O funcionário trabalhava de 8 às 5h30. De repente, ele começou a trabalhar de 8 às 11. O artigo 73 da CLT nos fala o seguinte: o horário de 22 da noite até 5 da manhã é considerado trabalho noturno, merecendo receber adicional noturno previsto no artigo 73 da CLT. Ufa, pessoal! Coisa pra caramba aqui nessa terceira questão. Na hora de você fundamentar, facilmente você vai botar 10 artigos aqui, mas é o desejável, porque a gente não sabe qual é o espelho do gabarito. Foi o que eu disse para vocês na aula passada, pessoal. Tudo que você bota em excesso, você não vai perder ponto, mas tudo aquilo que você não coloca e ele queria que você colocasse, ele vai tirar ponto. E é isso que você não pode deixar. Você precisa aprender a fazer essas questões discursivas, principalmente para esses concursos que tem prova discursiva, seja TRT, seja de repente magistratura, procuradoria, prova do OAB. E aquilo, pessoal, não adianta de nada. O que eu mais vejo é candidato chegar e falar assim, ó, rescisão indireta, com pagamento de todas as verbas, tem que pagar hora extra, aquilo, outro, sem botar o artigo, sem fundamentar, sem colocar a base legal, só não respondeu nada. Ele quer saber se você sabe a base legal. Assim, ele quer saber se você decorou o artigo, essa que é a verdade. E se o examinador quer isso, para você passar nessa prova, você tem que colocar isso. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem o like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.